Queridos, graça e paz para todos e uma boa noite para os seminaristas aí do SINT. Um motivo de força maior, eu não vou poder estar presente aí com vocês, mas fui permitido pelo professor em fazer minha apresentação por vídeo gravado. Louvo a Deus. Deixa eu falar aqui, eu estou com um dos pontos talvez mais difíceis dessa questão sobre a vida de Lutero, que é os pontos polêmicos sobre a vida desse grande reformador. Nós sabemos que Martinho Lutero foi um grande homem da reforma aí, não foi somente ele, mas foi o homem da reforma, mas também que em sua vida, em seu ministério, houve alguns pontos polêmicos, que é causa de debates até os nossos dias de hoje. O primeiro ponto polêmico é o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É preciso que a gente entenda isso. Nos primeiros anos de reforma, Lutero imaginava ou pensava que os judeus fossem se converter dessa forma. E não foi verdade, isso não aconteceu. E é claro que a gente sabe que a questão do judaísmo não aceita Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus, como a doutrina cristã acredita. E por essa causa, segundo a história, diz que Lutero ele faz algumas citações bem pesadas sobre a questão dos judeus. Inclusive, uma das citações, ele diz assim: queimem suas sinagogas, proíbam seus livros, destruam suas casas e quaisquer de seu dinheiro. Eles são uma praga e uma maldição para nós. Existe uma referência no livro de Martinho Lutero sobre essa questão aí, mais ou menos em 1543 foi o que ele falou. Só que a análise desse panfleto influenciou o antissemitismo europeu. Posteriormente, o próprio nazismo, por exemplo, Hitler, cita Lutero, entendeu, como percursor ideológico. Isso são questões polêmicas, isso são questões a se debater ao longo dessa história. Qual é a resposta da Igreja Reformada em relação a isso? Primeiro, a maioria das igrejas reformadas, luteranas e modernas, rejeita completamente essa parte desse legado de Lutero. A Igreja Evangélica da Alemanha, a EKD, declarou em 1998: rejeitamos expressamente todas as declarações de Lutero sobre os judeus como contrárias ao Evangelho. Isso é o que está em xeque, o que está em questão, o que se está em debate até hoje. É claro, aí existe todo um contexto cultural aí para se falar acerca disso, mas é preciso entender isso e é preciso saber. Só um debate vasto, histórico, para a gente ir profundamente para chegar os pingos nos is de fato, se isso foi verdade ou não. Mas eu coloquei uma porcentagem aí entre 70% a 80% diz que isso foi de fato verdade. Segunda coisa que nós precisamos entender é sobre a questão a revolta dos camponeses. Os camponeses usavam ideias reformistas para justificar suas reivindicações à opressão feudal. Inicialmente, Lutero tentou mediar, mas ao ver a revolta tomar rumos violentos, mudou radicalmente a posição. Aí na citação dele ele diz assim: todo aquele que puder, que os mates como cães raivosos, e o que deve fazer, é o que deve fazer. Ou seja, Martinho Lutero vai contra os camponeses, porque ele visava, segundo a história diz que ele visava um caos nessa época. Ele disse que, na verdade, isso não tinha nada a ver com o Evangelho e que os príncipes deveriam lutar e deveriam tirar esses cabas de questão, que eram os camponeses que se revoltaram. É claro que houve nisso aí, utilizado até hoje como um dos pontos polêmicos sobre a vida de Lutero, porque uns acham que Lutero não era para se agir dessa forma. Por exemplo, estima-se que, por exemplo, 1000 camponeses tenham morrido, mas Lutero, a justificativa é que Lutero temia a desordem social. E desde a reforma não se tornasse legítima, a reforma favorecesse o retorno da autoridade papal. Lutero ficou com medo dessa questão e é por isso que Lutero ele diz o que deveria ser feito, já que ele era muito influente nessa época. Outro ponto é a questão dos sacramentos, a consubstanciação. O contexto histórico diz que quando Lutero rompe com a Igreja Católica, da transubstanciação,
mas ainda assim acreditava no ponto que a Igreja Católica acreditava, que o corpo de Cristo estava no pão e o sangue de Cristo estava no vinho ou no suco da uva. Então, ele não rompeu com isso. Claro, os reformadores, nós temos as nossas posições e acreditamos na questão simbólica. Isso é outro ponto que surgiu também, que foi de batalha, de luta, que inclusive até hoje existe essas questões das igrejas luteranas acreditarem nisso. Outra coisa que nós precisamos entender é que reformadores como João Calvino afirmaram uma presença espiritual real. Era a ideia. Isso não quer dizer que não houve treta, não houve discussões em relação a esse assunto. Houve sim, inclusive isso foi uma delas. Outra coisa, essa aqui sobre o livre-arbítrio. É polêmica até hoje no meio do evangelho, por quê? Porque Martinho Lutero dizia que o homem não tem o livre-arbítrio para a sua própria salvação. Nesse ponto, Lutero concordava com os demais reformadores, porque os reformadores acreditam que a salvação vem ela é monergista, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, é por influência de Deus, não a questão livre do homem. Ele cita isso no livro Escravos, sobre a questão do... Esqueci agora sobre a questão que ele debate com Heráclito de Roterdã, sobre Nascido Escravo, o nome do livro. Então, ele fala sobre isso, aí ele debate sobre isso, defendendo a não existência do livre-arbítrio do homem para a sua própria salvação. Então, nisso aí, ele concorda com a igreja, com a maioria dos reformadores, claro, não houve nenhuma discussão. Outra coisa é sobre a questão da veneração a Maria. Houve uma questão aí que Martinho Lutero acreditava ser ela, uma linguagem chamando-a de mãe de Deus. De fato, ele ainda perdurou com isso aí, não rompeu totalmente com isso, segundo, historicamente falando sobre isso aí. É claro que, na análise, as igrejas reformadas não acreditavam, rejeitavam essa posição. Eles seguem a ideia que Maria Virgem até o nascimento de Cristo. Lutero não, acreditava na colocação, na continuação. É um termo polêmico que eu fico a se pensar se isso realmente era verdade ou não, mas como mandou falar sobre os pontos polêmicos, então devo pegar o que diz a história mais ou menos. Não é por isso que eu estou dizendo, nós não temos tempo para debater sobre isso. Devemos parar para debater e pesquisar em toda a história. Eu estou somente citando alguns aqui por cima, sem poder dar explicações a respeito disso. Mas vamos para uma conclusão geral. A conclusão geral interessante é que Martinho Lutero é uma figura grandiosa e complexa. Suas contribuições para o cristianismo, como a redescoberta da justificação pela fé e a tradução da Bíblia para o povo, são inestimáveis, claro, isso aí é indiscutível. Mas o que é interessante é que os reformadores foram homens usados por Deus, sim, mas eles foram homens, é preciso entender isso. Foram homens, preciso entender, sujeitos a erros. Por exemplo, Timothy George, ele diz o seguinte: os reformadores foram instrumentos usados por Deus, mas nunca modelos perfeitos de conduta cristã. Ou seja, não foi alguém que eu dissesse assim, realmente fulano é perfeito, não vai haver erro nele, não, até porque eu estaria pecando, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Gente, eu quero concluir e dizendo o seguinte, que nós temos esses pontos aí, nós precisamos entender isso. Houve essas polêmicas, houve essas batalhas aí, mas entendamos que, de fato, não existe ninguém perfeito. E aqui, como eu falei a princípio, são colocações aqui, são ditos aqui que nós precisamos entender. Que é um tema a se debater. Ninguém vai fechar isso do dia para a noite. Deus abençoe vocês. Essa é a minha apresentação.